Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tranquilos? Galera tá voltando do almoço ainda. Vamos espantar o sono de uma vez. Vamos retomar aqui a nossa pegada, né? Agradecer a Júnia aí, falar que ela devia fazer alguns sorteios a mais também lá no meu escritório. Tô precisando de um livro desse aí de processo civil, tá ok? Ô, Júnia, valeu, tá joia? Muito obrigado. Pessoal, vamos lá. Seja muito bem-vindo aqui à nossa continuidade, no nosso webinário. O meu nome é Luiz Lima e eu sou professor de Direito Administrativo aqui do Ponto dos Concursos. Aqui no Ponto, meus caros, a gente está fazendo hoje esse evento para quê? Início de ano, 2017 chegando aí, muito concurso legal em vista, né? Principalmente na área de tribunais, alguns já abertos, não é verdade? O próprio TRF2 já está em andamento, na joia, salvo engano, provas em março, né, ou em abril. E o que acontece? O evento de hoje serve para a gente direcionar você que tem dúvidas se quer fazer concurso para aquele cargo ou para aquela carreira, a gente vai tentar dar um direcionamento para vocês aqui. Tudo bem? Tranquilo? Meus caros, eu sou procurador jurídico municipal no município de Goianá. Eu já fui aprovado em alguns concursos públicos e hoje já fazem quase 6 anos que eu leciono o direito administrativo para concurso público. Tudo bem? Tranquilo? E qual que é a nossa ideia aqui de hoje? Hoje é o seguinte, meus caros. Primeiramente, você, concurseiro, você que está optando pelo caminho dos estudos, não é verdade? Você tem que ter, e eu gostaria de compartilhar isso com você, você tem que ter 3 palavras muito bem fixadas na sua cabeça, tá joia? Quais seriam essas palavras, meus caros? A primeira coisa que um concurseiro tem que ter é disciplina, tudo bem? A primeira coisa que um concurseiro tem que ter é disciplina. Disciplina por quê? Porque a gente sabe que hoje muitas pessoas têm que dividir a vida dos estudos com a vida do trabalho, né? Então, meus amigos, se você só tem 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia para estudar, que essas 3, 2 ou 1 hora sejam sagradas, sejam horas em que você se comprometa unicamente com os seus estudos. Tudo bem? Tranquilo? Vou dar um exemplo para vocês. Celular não tem que ficar no silencioso, celular tem que estar no modo avião e, se possível, desligado. Porque o momento em que você tem para se concentrar, o momento em que você tem para estudar, ele tem que ser impecável. É só você e os livros. Tranquilo, meus caros? Então, a primeira palavra é a disciplina. Tudo bem? A segunda palavra que eu quero compartilhar para vocês e que, com certeza, se somada à primeira, vai levar você para a aprovação, é a organização. Organização por quê? Se você todo dia que for estudar, sentar numa cadeira e aí ver o que você vai começar a estudar ainda, você já vai perder ali, no mínimo, meia hora, né? E outra coisa, como você vai estudar? Você já tem que ter um método, você já tem que ter um mecanismo, você já tem que ter a matéria que você vai explorar naquele dia, não é verdade? Tranquilo? Meus caros, olha só, uma terceira palavra que é essencial. Essa é a mais difícil, talvez, de se manter até o dia da sua aprovação. É a persistência. É a persistência. O concurseiro, ele entra num caminho quase que infinito de acumulação de conhecimento. Tá joia? Você, cada vez estudando mais o português, mais a matemática, mais o direito administrativo, você só vai acumulando conhecimento. Se você investe anos a fio nisso e no momento você desiste, você estava muito próximo do seu objetivo e recuou na hora errada. Se você escolheu a árida, a dura vida de um concurseiro, leve-a até o final. Tranquilo? Beleza? Meus caros, essência de você ser aprovado em concurso, ó, disciplina, organização e persistência. Beleza? Tranquilo? Quando eu fiz concursos, né, alguns concursos que eu já fiz, a própria OAB também, na época da faculdade, a gente se dedicava muito, porque a gente sentia uma obrigação na Universidade Federal de Juiz de Fora, que é onde eu me graduei, a gente sentia uma obrigação muito grande de ser aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil de primeira, né? O pessoal da sala tinha uma competição saudável, gostosa, e aí, dentre outros momentos da minha vida profissional, da minha vida de concurseiro, eu apliquei essas 3 palavras e consegui os objetivos que eu tracei até então. Tranquilos?
Beleza? Então, olha só, inaugura o seu 2017, vai voltando do almoço agora aí e recupera, anota, simboliza no seu material de estudo essas 3 palavras: disciplina, organização e persistência. Concurseiro só para o dia que ele é aprovado. Tranquilo? Beleza, meus caros? Muito bem. Olha só, sobre a carreira que a gente tem nos tribunais, o que eu posso falar para vocês? Bom, todo mundo sabe de alguns detalhes, né? Ora, salários bastante interessantes, uma carga horária bem tranquila, você tem recessos, feriados. Então é o seguinte, é um tipo de serviço que hoje você encara com tranquilidade por conta das comodidades. Mas não pense você que a vida é fácil. Por quê? O cara que está lá ocupando uma carreira nos tribunais, ele hoje se depara com um volume físico de serviço muito grande, né? Alguns advogados dizem que no Rio de Janeiro, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, você tem a impressão que o teto do andar de cima vai ficando côncavo, né? Vai ficando, dando aquela barriga no teto. Por quê? Porque o peso físico dos processos é muito grande, tá joia? Hoje, a gente não consegue uma razoável duração do processo, como pede a própria Constituição, porque o volume é muito grande, tá joia? Sem esquecer que a própria Constituição fala que o Poder Judiciário estará sempre de portas abertas, porque ele é inafastável, né? Todos que querem ir ao Poder Judiciário vão ter esse direito. Uma carreira muito boa, uma carreira de muita projeção, tá joia? Mas uma carreira que você vai ter, sim, as suas dificuldades no labor, no trabalho, por conta desse excessivo trabalho, desse excessivo volume físico de trabalho que vocês têm, né? Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, eu advogo muito aqui e na comarca vizinha de Rio Novo, que é onde pertence Goianá, e a gente vê assim, os funcionários se desdobrando, sempre com muita atenção, com muita diligência, né? E as pessoas só reclamando. Ah, mas meu processo demora demais e tudo. Mas o volume é muito grande. Então, assim, você vai ter esse tipo de estresse, mas eu garanto que esse estresse vai ser muito bem compensado pela sua remuneração, pelo seu vale coxinha, pelo seu vale paletó, pelo seu vale caneta, pelo seu vale não sei o quê. Tranquilos? Beleza? E sempre ficando aqui a dica de que as carreiras federais têm um pouco mais de estrutura, não é verdade? As carreiras federais têm um pouco mais de estrutura. Mas os concursos também, obviamente, são mais difíceis, né, meus queridos? Os concursos são mais competitivos, aí, mais acirrados. Tranquilo? Agora, olha só. Você que vai estudar Direito Administrativo para tribunais. Luiz, o que eu estudo? Luiz, o que não pode faltar? Meus caros, sabe o que acontece? Quando você vai estudar Direito Administrativo, tá? O que eu estou falando para você, respeite agora o que eu vou te dizer, porque por trás dessa humilde aula tem um estudo estatístico para passar uma informação segura para você. Tudo bem? Então, olha só, existem 3 temas que caem em 90% das provas de tribunais do direito administrativo. Tá? Existem 3 temas que sempre estão presentes. Quais seriam eles? O primeiro é o tema de princípios administrativos, que você vai estudar numa parte um pouco maior, chamada regime jurídico administrativo. Tudo bem? Tranquilo? Esse tema é de muita relevância e é o tema que eu escolhi para expor alguma coisa para vocês hoje durante essa nossa apresentação. Tranquilo? Meus caros, olha só, princípios tem que saber. Regime jurídico administrativo, que engloba, dentre outros assuntos, os próprios princípios. Ok? Outro assunto extremamente cobrado nas provas de direito administrativo que caem nos tribunais. Meus caros, atos administrativos. É certeza de cair em prova, tá? Mormente aquela parte, né, principalmente aquela parte que fala de você ter que anular, revogar, ato vinculado, discricionário, isso cai muito nas provas. Tranquilo? Beleza? E um terceiro assunto, e esse vai variar um pouco, mas eu vou te explicar por quê. Um terceiro assunto, que é o Estatuto do Servidor Público Civil. Por que isso varia? Ora, se você for fazer concurso público para qualquer tribunal federal, né, por exemplo, TRT, se você vai fazer para TRE, né, no caso, os TRE, o Superior Tribunal Eleitoral, né, se você vai fazer também, por exemplo, para os tribunais superiores mesmo, STJ, tá joia? Nesse caso, como eu estou tratando de um tribunal federal, cai para a gente o Estatuto do Servidor Público Civil,
federal, que é a Lei 8.112. A parte, então, mais especificamente, de processo administrativo disciplinar, meu amigo, não pense em fazer uma prova de tribunais sem ter domínio absoluto do tema. Tranquilo? Beleza? E olha só o que é mais importante para você também. Perceba o seguinte, às vezes, como a pessoa tem um conhecimento um pouco introdutório no direito administrativo, um conhecimento superficial, ela pensa o seguinte, vou começar a estudar para o Tribunal do Paraná. Saiu o edital agora, né? Já vou pegar 8.112. Não faça isso. Por quê? Porque a Lei 8.112, ela é só para os tribunais federais. Quando vem um tribunal estadual, ele também cobra o seu estatuto, mas aí é uma lei específica do estado, né, meus amigos? Aqui em Minas, por exemplo, quem se aventurar a fazer o TJ, que também está com edital, que já era para ter saído há muito tempo, vai ter que estudar a Lei 869 de 52, que é o Estatuto do Servidor Público Civil de Minas Gerais. Tranquilo? Beleza? Percebeu? Então, olha só, se você vai fazer uma prova dessa, você tem que ter domínio absoluto de 3 temas, tá ok? Princípios, atos administrativos e depois o estatuto do respectivo tribunal, da respectiva unidade da federação, não é verdade? Se for para ente federal, naturalmente 8.112, se for estadual, a lei de cada estado. Tranquilo? Percebeu? E qual que é o meu compromisso aqui hoje com você? Qual que vai ser a nossa dialética aqui hoje? Eu quero passar alguns macetes para vocês de questões de tribunais da banca Fundação Carlos Chagas. E eu volto às 16 horas com o CESP, tá joia? A gente vai dar também algumas matérias sobre CESP. E eu convido você a voltar comigo às 16 horas, por quê? Porque eu vou abordar um outro tema, tá joia? Então aí você já ganha algum conhecimento hoje aí no direito administrativo, para você poder começar com o pé direito o ano de 2017. Tudo bem, meus caros? Tranquilo até agora? Vamos trabalhar então? Eu vou escolher o tema princípios para tratar com vocês aqui hoje. Beleza? Show de bola? Vem comigo então. Ícaro, joga a lousa por gentileza. Vamos lá, meus caros. Olha só. Tribunais, Fundação Carlos Chagas, né? Simbora. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando eu falo de princípios, com vocês, eu quero que você se ligue no seguinte sentido. Você tem que dominar o conceito de princípios, beleza? Você tem que dominar o conceito de princípios. Meus caros, Ícaro, volta para mim, por favor. Entenda o seguinte, olha só. O direito, como um todo, ele sempre possui algumas normas que servem como um arcabouço de segurança. O direito, em qualquer matéria, ele possui normas que são diretrizes, que são uma bússola para que aquele que opera o direito, no caso, vai poder se orientar, vai ter um norte, tá joia? O que eu quero que você saiba, meus caros? Os princípios são vetores de orientação. Quer ver um exemplo? Já ouviu falar no princípio da legalidade? Já ouviu falar no princípio da legalidade? O princípio da legalidade fala o quê? Ora, o Estado deve seguir a lei. Beleza. Então, meus caros, naturalmente, quando você estiver no dia a dia da administração pública, vai aparecer a lei dizendo uma coisa e uma portaria, uma jurisprudência dizendo outra. Qual que você segue? Obviamente, a lei. Sabe por quê? Porque existe uma diretriz que te leva para a lei, existe um vetor que te leva para a lei, existe uma bússola que te encaminha para a lei. Sabe que bússola é essa? O princípio da legalidade. Tranquilo? Agora olha só o detalhe, continua comigo agora para você não se perder. Espanta o sono e se concentra. Quando você tem, ouça agora, quando você tem esse vetor, quando você tem essa bússola, eu não tenho, você sabe disso, uma única bússola, um único vetor. Eu tenho vários princípios. E quando um princípio esbarrar no outro, como que eu faço? Importante isso agora. O princípio, ele vai gerar para você o seguinte, você utiliza mais um princípio e tem hora que você utiliza menos o outro princípio. Mas perceba assim, sempre que possível eu uso todos, mas a gente sabe que não dá, porque eles podem ser conflitantes. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Para você entender o que vive aparecendo em prova.
Os princípios são normas que, quanto mais ótimo, melhor. Quanto mais eu utilizar, melhor. Mas a gente sabe que nem sempre eu vou utilizar no extremo e nem sempre eu vou deixar absolutamente de utilizar. Meus caros, se quanto mais eu posso, eu utilizo, eu chamo o princípio de norma de otimização. Por isso que eu brinco, né? Quanto mais ótimo, melhor. Norma de otimização. Tranquilo? Percebeu? Ícaro, joga a lousa, por gentileza. Meus caros, vem aqui comigo, ó. O que a gente tem? Quando você fala de conceito, então, eu tenho que os princípios são normas de otimização que vão conferir uma base, um suporte, um apoio para toda a matéria dentro do direito, beleza? Pense aqui que os nossos princípios são, na verdade, uma verdadeira bússola. Tudo bem? Uma verdadeira bússola. Tranquilo? Beleza? Funciona como diretriz, funciona como norma que orienta. Tranquilo até aqui? Beleza? Volta para mim, por gentileza. Meus caros, sacou o nosso conceito simplório e objetivo para você? De princípios? Tranquilo? Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte agora com você. Eu vou passar para você 3 regrinhas que você pode anotar no seu coração. Você pode anotar naquele local especial do seu material. Coloque, se quiser, na cabeceira da cama, não importa. Mas saiba disso. Tranquilo? Beleza? Meus caros, olha para mim só mais um pouco e entenda o seguinte. Os princípios, todos eles, vêm da Constituição Federal. Tranquilo? Qualquer princípio, não me interessa, vem da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Se todos os princípios vêm da mesma norma, que é a nossa norma superior, isso quer dizer o quê? Que a norma superior é a mesma para todos os princípios. Sabe por que eu estou dizendo isso? A primeira regra é que todo princípio vem da Constituição. Sabe qual que é a minha segunda regra? Entre os princípios não há hierarquia. Entre os princípios não há aquele que vale mais. O que há, meus queridos, é que no momento em que eu estou diante de uma situação, o administrador fala o seguinte, ó, nesse caso, eu prefiro utilizar mais um princípio do que o outro, mas não é que um seja superior ao outro. E sabe por que isso te ajuda muito em prova de concurso? Eles pegam um princípio que você nunca ouviu falar na vida. Por exemplo, princípio da presunção de veracidade, já ouviu falar? Ou então princípio da finalidade. Já ouviu falar? E ele pergunta assim para você, ó, esse princípio é menos importante que o princípio da legalidade. Esse princípio é inferior ao da legalidade. Errado. Entre os princípios não há hierarquia. Percebeu? Tranquilo, joia, continua comigo. Então, olha só, a primeira dica para você, princípio, todos eles vêm da Constituição. Segunda dica, os princípios não admitem, os princípios eles são da mesma hierarquia, tá joia? Eles são do mesmo valor, não há hierarquia entre eles. E a terceira regra sobre princípios para você é o seguinte: todo princípio admite exceção. Todo princípio admite exceção. Percebeu? Tranquilo? Ô Ícaro, joga a lousa para mim, por gentileza. Vamos lá, meus caros, olha só. Olha o que eu tenho aqui para você. As 3 regrinhas básicas que vão te dar sucesso no concurso quando a matéria for princípios, ó. Todos os princípios do direito administrativo são retirados da nossa Constituição. Todos eles, sem exceção. Entre eles não haverá hierarquia, tranquilo? E todo princípio admite exceção. Luiz, todo princípio admite exceção? Tem certeza? E o princípio da legalidade, Luiz? Ele também admite exceção? Tem certeza disso? Opa! Tem certeza disso? Volta para mim, por gentileza. Tenho certeza absoluta que todo princípio admite exceção. Meus caros, não sei se você sabe, tá joia? Quando um prefeito vai fazer os gastos, vai aplicar, vai ter o impacto, né, da verdade, do seu orçamento, quando ele vai gastar aquele dinheiro, ele tem X% para uma área, Y% para outra área e Z% para outra área. Sabe uma área que em município sempre estoura? Sempre sai daquilo que eu prevejo? A saúde. Meus caros, imagina o seguinte, você tem um limite, obviamente, um valor limitado para você aplicar e gastar na área da saúde, tá joia?
O prefeito já está até o talo com aquele dinheiro que foi aplicado. Não tem mais um centavo. A pessoa entra com um mandado de segurança requerendo um medicamento e o juiz manda o prefeito pagar. Não é assim que funciona? Sabe por quê? O prefeito, nesse caso, ele não tem outra opção a não ser fazer o pagamento. Perceba que a legalidade aí, ela pode ser o quê? Um pouco reduzida, um pouco minorada. Por quê? Porque o prefeito, às vezes, acaba tendo que desrespeitar a lei. Mas sempre, né, meus caros, com uma boa intenção, com um princípio maior. Não é verdade? Tranquilo? Percebeu? Afinal de contas, garantir a saúde de alguém é respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, que também está previsto na nossa Constituição. Então, os princípios podem se confluir, mas aí eu vou ter o quê? A opção do administrador para fazer isso. Tranquilo? Todo princípio tem exceção. Fechado? Beleza? Passei uma coisa introdutória aqui para você. Agora a gente vai ver o seguinte, ó. Existem princípios que estão expressos na Constituição, mas existem princípios que dela derivam, que dela vêm, mesmo sem estar o quê? Escritos. Tranquilo? Ícaro, a lousa, por gentileza. Meus caros, vamos lá, olha só. Os princípios expressos na nossa Constituição, eles estão lá no artigo 37. E aí, um macetinho para você lembrar quais são eles, é você falar a palavra limpe. Por quê? A inicial de cada princípio desse forma o que nós temos lá no nosso artigo 37, tá joia? Olha o que a gente tem. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os princípios que eu escolhi hoje para dar para vocês aqui. Tranquilo? Beleza? Fácil? Muito bem. Agora olha só um detalhe, hein? Entenda isso aqui, por favor. Não se perca agora. Quando eu digo que todos os princípios vêm da Constituição, eu não estou falando besteira, não estou falando borracha, não estou mentindo para você num sábado à tarde, né? Não te chamei para sair mais cedo do almoço para falar merda para você. Então, olha só. Os princípios expressos estão escritos na Constituição. E os implícitos? Apesar de estarem na Constituição, eles não estão nela o quê? Escritos. Tranquilo? Só que quando você analisa a Constituição sistematicamente, você percebe que esses princípios podem ser admitidos, podem ser, nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho, eles podem ser princípios reconhecidos. Tranquilo? Reconhecidos. Beleza? Fácil para você entender? Tranquilo? Muito bem, meus caros. Volta para mim, por gentileza, Ícaro. Vamos lá. Olha só o que eu quero que você domine. Essa parte inicial de princípios, tá joia? Princípio é uma norma de otimização, não é verdade? É aquela norma em que a gente aplica o máximo que der e sempre que puder. Quando não der, não tem problema, ele vai ser aplicado no caso a caso ali. Beleza. 3 regrinhas básicas para você destruir nas provas de concurso com relação a princípios, tá ok? Vamos lá. Isso é muito importante ter nas suas anotações. Tranquilo? Primeiro, eu tenho o quê? Os princípios, meus caros, todos eles vêm da Constituição. Segundo, entre eles não há hierarquia. E terceiro, não existe nenhum princípio que seja absoluto, pois todos eles admitem exceção. Tranquilo? Existem os princípios expressos que estão escritos na Constituição e existem os princípios implícitos que, apesar de não escritos na Constituição, dela derivam. Beleza? Tranquilo? Analisa comigo agora, então, os 5 princípios do artigo 37, tá joia? Vamos começar pelo início, vamos começar pela legalidade. A lousa aí, por gentileza. Vamos lá, meus caros. Olha só. O princípio da legalidade, ele vai servir para a gente aqui, obviamente, como uma obrigação legal do administrador de seguir a lei. Tudo bem? De seguir a lei. A lei faz parte de um mundo maior chamado direito, né, meus caros? Faz parte de um mundo maior chamado direito. Beleza? Tranquilo? Pois bem, agora olha só o pulo do gato, um macete para você. Uma coisa é a legalidade para o particular e outra coisa é a legalidade para a administração pública. Volta para mim. Meus queridos, legalidade é seguir a lei. Mas não sei se você sabe, se não saiba, é interessante até para a sua vida pessoal, então ouça agora. O direito, para mim em particular, para você que me vê agora em particular, para a professora Júnia, para o Ícaro que nos ajuda aqui, é uma coisa. Sabe o que significa legalidade? A legalidade significa o que para nós? Ó, nós podemos fazer tudo que a lei não nos proíba. Nós podemos fazer
tudo que a lei não diga assim. Luiz, isso não. Tudo bem? Tranquilo? Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, meus caros, no ano de 2000, esqueceram de colocar na portaria da Anvisa que era crime você usar o lança-perfume. Esqueceram de colocar a substância cloreto de etila, esqueceram de colocar. Então, todas as pessoas que traficavam e que usavam o cloreto de etila naquele ano, elas não puderam ser condenadas. Sabe por quê? A ausência de lei proibindo a conduta. Tranquilo? Olha o raciocínio que eu quero que você extraia disso. Meus caros, para o particular, quanto menos lei, maior a nossa liberdade. Concorda comigo? Tranquilo? Será que o raciocínio para a administração é o mesmo? Meus caros, o raciocínio é o contrário. Olha só, o administrador só pode fazer o que está previsto na lei. O administrador só pode fazer, opa, a lei está mandando eu executar, então eu executo. Não pode o administrador se furtar da lei para fazer algo que nela não está mandando que ele faça, que ela não prevê que ele possa fazer. Percebeu até aqui? Tranquilo? Estamos juntos? Entendeu o raciocínio do princípio da legalidade? Muita gente comete o seguinte erro. O princípio da legalidade se aplica somente para a administração. Errado! Erro bobo de principiante. Tranquilo? Não demore. Aluno meu não cai nessa mais. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tamo juntos? Meus caros, Ícaro, volta na lousa. Olha só o que eu tenho para você. Uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas. São princípios previstos na Constituição e que devem ser obedecidos pela administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Aí vem, inciso 1, princípio da pessoalidade. Obviamente está errado. Não existe princípio da pessoalidade. Existe princípio da impessoalidade. Tranquilo? Temos também o princípio da legalidade. Esse aqui, certíssimo, previsto lá no artigo 37 da nossa Constituição. Tranquilo, meus caros? Beleza? Muito bem. Princípio da formalidade. Também não existe esse princípio. A administração, muito pelo contrário, tem que ser informal no que couber, tá? E princípio da eficiência, também previsto lá no nosso artigo 37. Então, quais são os princípios que a administração tem que seguir? O princípio da legalidade e o princípio da eficiência. Tranquilo? Qual que é o nosso GABA? Letra B, né? Muito bem. Questãozinha boa, né? Volta para mim, por gentileza. Meus caros, não tem errada, percebeu? Tranquilo? O macetinho do LIMP aqui te ajuda muito para você lembrar as iniciais. Show de bola? Tranquilo? Prossegue na sua aula comigo e vamos para o próximo princípio. Vamos lá. Ícaro, joga a lousa mais uma vez, por gentileza. Meus caros, olha só o que nós temos aqui, ó. Princípio agora da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. Eu quero que você saiba também que são duas visões sobre o princípio da impessoalidade. É a não discriminação e quanto à ótica da pessoa do agente. Volta para mim, por gentileza. Meus queridos, sobre a impessoalidade, entenda o seguinte, ó. Se o administrador quer contratar alguém, ele pode escolher uma pessoa e colocá-la no cargo público? Obviamente que não. A contratação dele não é na pessoa, não é no sujeito, logo não é subjetiva. A contratação da administração, do prefeito, tem que ser impessoal. Então, o que ele faz? Faz um processo seletivo simplificado ou um concurso, na verdade, e chama as pessoas, ó, se você demonstrar competência máxima nessa prova, você é o meu contratado. Agora, quem será essa pessoa? Não sei, não tem pessoa em vista, é impessoal. A administração tem que tratar as pessoas sem qualquer tipo de discriminação, de maneira totalmente impessoal e de maneira, portanto, objetiva. Até aqui tranquilo? Beleza? Volta na lousa para mim, por gentileza. Olha só, o que eu tenho aqui? É a não discriminação, de modo que não se pode discriminar para o benefício, nem para o prejuízo, obviamente. A atuação administrativa tem que se pautar em critérios objetivos e não subjetivos. Tranquilo? O segundo aspecto da impessoalidade que eu quero tratar com você é sobre a ótica do agente público. Ícaro, volta para mim.
Meus queridos, olha só a jogada, se liga aqui agora. É sábado de tarde, pelo amor de Deus. Eu quero compartilhar o pouco que eu sei com você. Se concentra agora. Você, futuro servidor público federal, estadual, municipal, você que nos assiste agora, saiba do seguinte: quando você estiver atuando, meu irmão, não é você que está atuando, não. É o Estado. É o Estado. Beleza? É o Estado. Um salve para a galera do Rio de Janeiro. É o Estado. Meus caros, olha só, o Estado nada mais é, perceba agora, o Estado nada mais é do que a pessoa que atua. E quem que é o instrumento do Estado para essa atuação? Você, futuro servidor público. Percebeu? Tranquilo? Eu quero que você entenda o seguinte, olha, o Estado ao agir, age através dos seus agentes. Então, num exemplo bobo agora para você, imagine que um defensor público absolva um réu. Um réu que pegaria os seus 12 anos de cadeia. O defensor vai lá e o absolve. Será que esse réu deve algo para a pessoa do servidor? Claro que não. Esse réu, ele é um contribuinte e recebeu a garantia de assessoria jurídica gratuita que a Constituição lhe assegura, através do Estado. Através do Estado. Percebeu? Não é a pessoa do agente que age, mas o Estado através do agente público. Beleza? A lousa mais uma vez, por gentileza. Vamos lá. Olha só. O que eu tenho aqui, meus queridos? Entenda o seguinte. Quando eu falo da impessoalidade, eu também devo analisar isso sob a ótica do agente. Ou seja, não é a pessoa do agente que está atuando, mas sim o Estado. E isso aqui é de importância suprema para você, porque está adorando cair em provas de concurso. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que fala para a gente, ó, sem propaganda pessoal, tá? Senhor prefeito, senhor deputado, senhor agente público, quer fazer para o povo? Faça! É seu dever, é sua obrigação. Porém, não diga que isso foi você que fez. Quem fez isso foi, naturalmente, a administração. Volta para mim. Meus queridos, já viram em municípios pequenos, escrito assim, ó, essa obra é do prefeito fulano de tal? Né? Tá errado, não pode. Isso é impropriedade administrativa. Beleza? Tranquilo? O correto, e você também já viu isso em outros municípios, é colocar o quê? Isso foi uma realização da administração 2017-2020. Ponto. Impessoal. Foi a administração que fez. E quem fez, não seja cara de pau, senhor prefeito. Foi o povo que ele escolheu. Tranquilo? Percebeu aqui? Ótimo. Meus caros, continua comigo mais um pouco. Joga na lousa aí, por gentileza. Olha só o que eu tenho aqui. Questãozinha da FCC. Olha que fácil, olha que bonito, olha que sensacional. Manuela, tem alguma Manuela assistindo a gente? Se tiver, manda um oi aí pro Ícaro, que ele vai me falar aqui. Manuela foi irregularmente investida no cargo público de analista. Manuela foi irregularmente investida no cargo público de analista do tribunal, tendo nessa qualidade praticado inúmeros atos administrativos. O tribunal, ao constatar o ocorrido, reconheceu a validade dos atos praticados sob o fundamento de que os atos pertencem ao órgão, olha aqui, os atos pertencem ao órgão e não ao agente público. Pô, o tribunal tirou onda, sabe muito de administrativo o tribunal. Meus caros, aí vem a questão e fala para você, trata-se de aplicação específica do princípio da letra A, impessoalidade, é o nosso GABA, tá joia? O GABA é o seguinte, quando você começa a ter muita intimidade com o gabarito, você passa a chamá-lo de GABA, beleza? Tranquilo? Facinha a questão, show de bola, volta para mim por gentileza. Meus caros, estão entendendo como é que é fácil o nosso direcionamento aqui para você? Tudo tranquilo? Beleza? Continua comigo então. Vamos ver agora o próximo princípio, o princípio da moralidade. Ícaro, a lousa mais uma vez. Meus caros, olha só, o nosso M lá do LIMP, né, é o princípio da moralidade. Tranquilo? Agora olha só o bizu, o macete. Moral é aquilo que é honesto, é aquilo que é probo, é aquilo que é leal, de boa fé, não corrupto. E outra coisa, é você ter essa conduta com os bens da administração. Tá joia? Volta para mim, por gentileza. Meus caros, olha só. Eu tive por conta de um trabalho que eu fazia para um cliente meu, eu acabei tendo uma discussão um pouco mais acalorada com um agente público da prefeitura. Tá joia? Ele virou e falou o seguinte,
doutor, o senhor não sabe de nada, isso aqui é meu. Eu falei, nossa senhora, leve esse homem preso aqui agora, né? Não é possível, isso aqui é dele, ele está se usurpando da coisa pública, peculato, o que é isso aqui? Meus caros, esse rapaz, ele violou de uma vez só o princípio da impessoalidade, porque ele representava o município e o bem a que ele alegava era do município e não dele, e também violou a moralidade, porque ele tratava aquilo como se fosse coisa dele, como se fosse coisa pessoal. Ora, se quiser, espera a prefeitura abrir uma licitação para comprar, beleza? Com autorização do legislativo, como diz a lei 8666. Tranquilo? Beleza? Equívoco total do senhor administrador. Então, olha só o detalhe. A moralidade é você ter lealdade, probidade, honestidade, correção, boa-fé com a coisa pública. Meus caros, dentro de cada um de nós existe uma moral pessoal, uma moral subjetiva, mas esse não é o caso, entendeu? Olha só o que eu quero que você entenda. Há a moral social e há a moral administrativa. Uma não se confunde com a outra. Tranquilo? Ícaro, a lousa mais uma vez. Vamos lá. Olha só, meus queridos. Importante isso aqui, tá? Vou fazer questão de destacar aqui com você, ó. Esse princípio trata da moralidade jurídica, que não se confunde com a moralidade social ou subjetiva. Tranquilo? Percebeu? Joia? Mantenha a lousa para mim. Olha só um exercício. Questãozinha da Fundação Carlos Chagas. Vamos lá, meus caros. Quando um prefeito comete um ato relacionado à indistinção entre os patrimônios público e privado, ele está violando o princípio da... Bom, olha só. Quando eu falo que ele que ele comete uma indistinção, é porque ele não está diferenciando, né? Ele não distingue, confere comigo? Ele não distingue o que é patrimônio público e o que é patrimônio privado. Tranquilo? Beleza? Então, olha só, meus queridos. Aqui, como ele está tratando a coisa pública como se fosse privada, a gente sabe que ele está violando o princípio da moralidade. Ô Luiz, não poderia ser impessoalidade? Se a questão estivesse falando, pessoal, que ele tratava a coisa como se fosse dele, como se fosse de sua pessoa, aí poderia ser impessoalidade. Mas aqui só falou que ele não distingue o que é público e o que é privado. Isso não é respeitar a coisa pública, isso é violar o princípio da moralidade. Tranquilo até aqui? Volta para mim, por gentileza. Estão percebendo o nível aqui da nossa informação que eu quero compartilhar com você? Então, continua comigo, concentra agora e vamos para mais um princípio. Pode jogar a lousa mais uma vez, Ícaro? Vamos lá. Meus caros, agora é o princípio da publicidade. Joia? Princípio da publicidade. Vamos lá. O que diz o princípio da publicidade? É a transparência dos atos da administração. E fica ligado nisso de uma vez, tá? Esse princípio aqui tem algumas exceções previstas na própria Constituição. Volta para mim, por gentileza. Meus queridos, qual que é o bizu aqui para você? O que eu quero compartilhar? Olha só. Para você entender, tá joia? Princípio da publicidade quer dizer que a coisa do povo, que a coisa da administração é pública. Percebeu? Imagina o seguinte, você agora, ó, você não está acreditando em alguma prestação de conta do município. Em município de cidade pequena, né? Não sei, se alguém tiver também, manda pra gente aí, falando de onde que é o município e tudo, que isso é bem bacana. Município de cidade pequena, rola muita fofoca sobre o prefeito tá gastando, o prefeito tá deixando de gastar, o prefeito tá colocando no bolso. Cidadão desse município, chegue lá na prefeitura e atravesse uma petição. Eu quero saber como é que tá a grana. Prefeito tem, não tem, gastou, não gastou. Sabe por quê? Todas as informações da administração são de acesso público, são do povo. Aí você, naturalmente, vai poder ter acesso a isso. Percebeu? Tranquilo? Tá comigo ainda? Muito bem. Eu disse para você que esse princípio tem algumas exceções expressas na própria Constituição, não é? Então, olha só, volta na lousa para mim. Meus caros, olha só, aqui eu me refiro quando eu falo isso para você. Se eu tenho hipótese de relevante interesse coletivo, desculpa, pessoal, se eu tenho hipótese de relevante interesse coletivo, ou se eu tenho hipótese de imperativo da segurança nacional, ou então proteção da intimidade, ou honra, ou vida privada, a gente vai permitir que a publicidade seja o quê? Quebrada. Aqui nesse caso, a prova vira e fala o seguinte, ó,
essas hipóteses aqui admitem sigilo. Essas hipóteses admitem sigilo, beleza? É o que está certinho aí. Tranquilo? Joia? Continua comigo, olha só. Eu tenho também o seguinte, qual que é outra garantia do nosso princípio da publicidade? O princípio da publicidade garante, como eu acabei de comentar, o controle administrativo pela sociedade, não é verdade? Nada que acontece dentro de uma administração será o quê? Será privado, será sigiloso. Claro que a gente tem as exceções. E eu também dependo de eficácia dos atos administrativos. Tranquilo? Beleza até aqui? Estão me entendendo? Meus caros, volta para mim, por gentileza, Ícaro. Olha só, vou falar o seguinte com você aqui agora. Uma tendência cada vez maior nas provas. Cobrar jurisprudência de tribunal superior. Tá joia? E acontece aqui o seguinte. Se você tem alguma decisão do Supremo e ela é de relevância, ela acaba vindo na sua prova. Tá joia? Tranquilo? E eu vou compartilhar uma aqui com vocês. Joga a lousa mais uma vez. Olha só. O que eu tenho aqui? Jurisprudência do STF. Olha o tema, ó. Olha o tema. Remuneração de servidor e demais verbas indenizatórias. Volta. É o seguinte. Você concorda comigo que tudo aquilo que é pago pela administração, o povo tem que tomar conhecimento? E você também concorda comigo que o quanto cada um de nós ganha só diz respeito a gente? Pois é, eu tive um choque aqui, que é o seguinte. Quem paga servidor público não é a administração, mas aquilo que o servidor público ganha não é só da vida privada dele? Meus caros, os servidores públicos reclamaram e chegaram com uma ação até o STF para falar o quê? Que o pagamento do servidor tinha que ser sigiloso, porque dizia respeito à vida íntima, à vida privada das pessoas. O STF falou o seguinte, ó, sinto muito, mais vale o entendimento de que o contribuinte, né, as pessoas que pagam impostos, elas têm que saber quanto está indo para o bolso de cada servidor, do que o servidor se preocupar com o seu próprio umbigo para achar que não tem que revelar esse valor. Ora, o servidor ganha um dinheiro que é meu, que é seu, que é do Ícaro, que é de todos nós. Percebeu? Tranquilo? Então prevalece hoje, tranquilamente em provas de concurso, que a publicidade da remuneração dos servidores não viola a vida íntima, pois mais vale o interesse do contribuinte em saber o valor. Tranquilo? Beleza? Joga na lousa para mim mais uma vez. Vamos lá. Olha só, meus caros. Questão da FCC. Questãozinha que está cobrando aí, ó, jurisprudência de tribunal. Quem acha que isso é só CESP, tá joia? Vai se enganar. Isso aí está sendo uma tendência cada vez maior. Muito bem. O STF, em importante julgamento, considerou legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela administração, são os chamados portais da transparência, né, meus queridos? Dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias, não havendo qualquer ofensa à Constituição, bem como à privacidade, intimidade e segurança dos servidores. Pelo contrário, trata-se de observância de um dos princípios básicos que regem a atuação administrativa, qual seja o princípio específico da... Meus caros, aqui, obviamente, a gente está prezando pelo princípio da publicidade. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Falar do último princípiozinho expresso aí da nossa Constituição. Último princípiozinho expresso da nossa Constituição. Princípio da eficiência. Tá joia? Volta para mim, por gentileza. Meus caros, é o seguinte. O princípio da eficiência, ele diz respeito a uma administração que ela faz uma produção muito, na verdade, ela tem alta produção com poucos gastos, com baixos gastos, tranquilo? Esse é o princípio da eficiência. Olha só o que vem caindo em prova de concurso sobre o princípio da eficiência. Primeiro, o seu conceito, naturalmente, a administração deve produzir muito, gastando pouco, tá joia? E outra coisa, qual foi o único princípio que hoje é expresso e que não era originário da Constituição de 88. Vale dizer, ele apareceu depois por emenda constitucional e não, obviamente, por texto originário da Constituição. Beleza? A resposta é princípio de eficiência por conta da emenda constitucional 19 de 98. Show de bola? Tranquilo? E outra coisa que é importante você saber sobre o princípio de eficiência é que ele
ele causa, ele gera efeitos em toda a administração. Não é só no agir, não é só no fazer, mas também nas suas portarias, nos seus servidores e etc. Tranquilo? Beleza? A lousa mais uma vez, por gentileza, Ícaro. Vamos lá. Meus caros, olha só. O que a gente tem aqui? Questãozinha da FCC, tá joia? Muito bem. Os princípios balizadores das atividades da administração ganharam importância e destaque nas diversas esferas da atuação, como o princípio da eficiência. Né? O que diz o princípio da eficiência, então? Letra A. Permite que o ente federado execute competência constitucional de outro ente federado quando este se omitir e essa omissão estiver causando prejuízo aos destinatários da atuação. Pessoal, falou aqui em prejuízo, mas não é nada que nos dê segurança, por enquanto, de marcar essa alternativa. Não foi expresso em se referir à eficiência. Tranquilo? Letra B. Autoriza que a administração pública interprete o ordenamento jurídico de modo a não cumprir disposição legal expressa, né? Sempre que ficar demonstrado que essa não é a melhor solução para o caso concreto. Meus queridos, não é que a administração vai poder ficar descumprindo lei. Um princípio não pode autorizar isso. Essa questão B também está fora. Letra C. Deve estar presente na atuação da administração pública, até aqui show, tranquilo, para atingimento dos melhores resultados. Opa, tá ficando boa a questão. Cuidando para que seja com os menores custos, mas sem descuidar do princípio da legalidade. Perfeito, que não pode ser descumprido. Show de bola. Nem quero ler as outras alternativas. Eu sei que o GABA é a letra C, mas vamos nelas aqui só para explorar a questão. Letra D. Substituiu o princípio da supremacia do interesse público. Meu Deus do céu, nada substitui o princípio da supremacia do interesse público. Tudo bem? Tranquilo? Toda atuação da administração pública, substituiu o princípio da supremacia do interesse público que antes balizava toda a atuação da administração pública, passando a determinar que seja adotada a opção que signifique o atingimento do melhor resultado, essa parte está perfeita, para o interesse público, né? O que matou aqui foi a primeira questãozinha ali, tá joia? Tranquilo? Letra E. Não possui aplicação prática, mas apenas interpretativa, tendo em vista que a administração pública está primeiramente adstrita ao princípio da supremacia do interesse público e depois ao princípio da legalidade. Não tem nada disso, né, meus caros? Não tem nada disso. Nosso GABA aqui, com certeza, ficou, então, na letra C. Tá joia? Letra C. Show de bola? Tranquilo? Mais uma questãozinha aqui para vocês. Olha só. Considere o seguinte trecho extraído da obra de Diogo de Figueiredo Moreira Neto. A melhor realização possível da gestão dos interesses públicos, posta em termos de plena satisfação dos administrados, com os menores custos, olha o direcionamento da questão, para a sociedade, se apresenta simultaneamente como um atributo técnico da administração, como uma exigência ética a ser atendida no sentido weberiano de resultados e coroando a relação como uma característica jurídica exigível, se está no artigo 37, é exigível, né? De boa administração dos interesses públicos. É correto concluir que os ensinamentos do autor se referem ao conteúdo do princípio da... Muito bem. Meus caros, aqui o nosso princípio vai ser o princípio da eficiência, né? Que visa orientar a gestão pública ao atendimento das finalidades previstas em lei pela melhor forma possível, não bastando a análise meramente formal. Volta para mim, por gentileza. Meus queridos, consegui dar uma disciplina legal para você aqui, no sentido de que as anotações que você conseguiu dessa aula de hoje vão te direcionar para qualquer concurso de tribunal. Tranquilo? Beleza? Lá no site do Ponto dos Concursos, nós temos hoje o produto da Maratona do Ponto, que vai direcionar você muito bem para essas provas aí. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado e às 16 horas eu volto aí para a gente falar um pouquinho sobre ato administrativo e o foco na banca CESP para tribunais. Tudo bem, meus caros? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um grande abraço.